Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina integrativa, funcional de estilo de vida. A transmissão de hoje será sobre probióticos, tá? Trarei novidades para vocês do último congresso que teve de anti-envelhecimento dos Estados Unidos sobre probióticos, tá? Vou aqui condensar para vocês assuntos de 3 aulas diferentes e também algumas informações relevantes sobre essas bactérias do bem que residem no nosso intestino, tá? Os probióticos são bactérias que nós podemos tomar na forma de medicamentos, são algumas das bactérias que são do bem, que moram no nosso intestino, que foram isoladas e cultivadas em laboratório e podem ser utilizadas como remédio, tá bom? Então, começando a transmissão ao vivo, deixa eu ver quem está acompanhando já, e ao longo da transmissão eu vou parar algumas vezes para cumprimentar vocês que estão acompanhando ao vivo, e lembrando, deixem as perguntas para o final, tá bom, pessoal? Então, vamos ver quem está acompanhando. Por enquanto, as pessoas não entraram ainda, então eu vou começar com a transmissão e a partir do momento que as pessoas vão entrando, eu vou começar a cumprimentá-las, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer a transição aqui de tela para os slides, tá? Muito bem, o assunto de hoje é probióticos, tá? Me identificando novamente, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, sou formado há 20 anos, tenho 17 anos de especialidade, sou titular da Sociedade Brasileira de Urologia e também sou titular da Associação Americana de Urologia. E trabalho com medicina funcional, integrativa e de estilo de vida. Acompanhe meu conteúdo, são posts e vídeos na minha página no Facebook, facebook.com/Dr. Alain Dutra, e também no meu site, que é o alain.med.br e o alainuro.com. Todos os domingos às 7 horas da noite e todas as quintas-feiras às 8 horas da noite tem transmissão nova ao vivo, ou seja, uma live no Facebook. Tá? Então, para vocês que querem ver as minhas aulas anteriores, basta seguir esse link, alain.med.br/lives, e também o link alain.med.br/minilives. Tá? Tem meu canal também no YouTube. Quase todas as minhas aulas do Facebook estão disponíveis no YouTube também. Para você assinar meu canal, basta digitar no seu browser alain.med.br/canal. Tá? E para quem quiser e precisar de um médico da linha da medicina funcional integrativa, pode me procurar na clínica HRI, que eu e a doutora Ana Paula atendemos lá. Fica na Avenida Industrial 780, sala 2401, que fica no bairro Jardim, em Santo André. Tá bom? Na cidade de Santo André, em São Paulo, que é a região do ABC, região da Grande São Paulo. Tá, o telefone está na tela, de contato é 4902-2038, código de área 11, e o WhatsApp 98728-9855, ok? E para quem não pode passar comigo na região da Grande São Paulo, quiser passar com o médico da linha de medicina funcional integrativa, basta seguir as minhas indicações. Entre no link alain.med.br/indicações, que vocês vão ver médicos no Brasil inteiro que trabalham dentro desta linha. Tá? Pessoal, vocês estão acompanhando essa live, seja ao vivo ou vocês estão assistindo o vídeo gravado. Tá? Esta live está sendo gravada numa quinta-feira, dia 31 de agosto de 2017, são 8 horas da noite agora. Então, se você está assistindo esse vídeo fora desse horário, você não está assistindo ao vivo. Tá? Então, para quem está acompanhando esse vídeo, quer saber mais sobre esse assunto, intestinos saudáveis, tá? Assista a aula que já foi gravada alguns meses atrás sobre disbiose. Esta aula está disponível nesse link abaixo aí, alain.med.br/live-disbiose. Tem também a live sobre síndrome fúngica, que tem tudo a ver com esse assunto de hoje, que você vai poder assistir se você seguir esse link, alain.med.br/live-síndrome-fúngica. Tá? E tem também a live sobre problemas gastrointestinais, que estão nesse link, alain.med.br/live-gastro. Tá? Todos esses vídeos também estão disponíveis no canal do YouTube. Lembrando que o canal do YouTube, vou voltar alguns slides aqui, é o alain.med.br/canal, para você assinar o canal do YouTube. Pessoal, vocês que estão acompanhando ao vivo, por favor, vocês não deixem de compartilhar com seus familiares, com seus amigos, tá? Compartilhe esse vídeo ao vivo agora com seus familiares e amigos, e também depois que esse vídeo tiver deixado de ser ao vivo, compartilhe também no Facebook e também no YouTube, tá? Boa noite, Carlos Alberto Moura Bianchi.
Boa noite, Andréa Aires. Boa noite, Edilene. Boa noite, Esther Fruc. Boa noite, Tássia Medeiros. E boa noite, Ninon. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguém acompanhando. Parece que por enquanto é só isso, tá? Às vezes acontece do meu browser ficar um pouco lento durante as transmissões. Eu acredito que é porque o software de transmissão que eu utilizo no notebook é um pouco pesado, tá? Então, se eu não ver a sua pergunta, por favor, você pode fazer a pergunta novamente, porque às vezes eu não pego todas as perguntas, tá? Então, pessoal, vamos dar continuidade, então, à transmissão, tá? Não se esqueça de divulgar esse vídeo para os seus familiares e seus amigos, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, vocês já pararam para pensar quanto tempo e dinheiro são gastos para educar médicos e pacientes em relação ao uso de remédios, tá? Sejam os remédios prescritos, sejam os remédios que são comprados livremente no balcão da farmácia? O tempo que se gasta é muito maior que o tempo em explicar os mecanismos e benefícios de intervenções relacionadas ao estilo de vida. Né? Isso é uma verdade. Infelizmente, os médicos ainda são treinados para pensar em termos de remédios, tá? E não são muito treinados para pensar em termos de intervenção no estilo de vida, de orientar os seus pacientes a comer direito, a se exercitar e ter boas práticas de saúde, tá? Infelizmente, isso é uma realidade, né? Tanto entre os médicos, os próprios pacientes também pensam assim, tá? Frequentemente eu atendo pacientes no consultório em que eu passo vários nutrientes, várias substâncias naturais que estão presentes no corpo dessa pessoa, por exemplo, coenzima Q10, vitaminas, aminoácidos, né? Para dar alguns exemplos aqui, às vezes são enzimas, e às vezes a pessoa sai do consultório com uma receita com 6, 7 itens, né? E muitas vezes eu ouço a pergunta, doutor, mas isso aqui está me dando 7 remédios diferentes, isso aqui não vai interagir um com o outro, não vai dar efeito colateral? Por quê? Porque esses pacientes não é culpa deles, né? Eles estão acostumados com remédio, não estão acostumados com nutrientes, né? E quando você recebe uma receita dessas com 7 itens, tá? Ela fica com medo de estar tendo efeito colateral. Pessoal, interação farmacológica e efeito colateral você tem com remédios. Nutrientes, raramente isso acontece, tá? Então, infelizmente, médicos e pacientes estão realmente com a cabeça muito focada em remédio e vai demorar muitos anos ainda para isso mudar, né? Pessoal, uma coisa muito importante, eu já falei sobre isso, o Toícaro fala sobre isso com frequência também, tá? Pessoal, esqueçam a genética e abracem a epigenética. O que eu quero dizer com isso, tá? Essa palavrinha epigenética pode parecer um palavrão, mas é simples de entender. Eu vou explicar para vocês vão entender direitinho, tá? Então, no nosso dia a dia, na nossa vida, tem vários fatores que são importantes para definir a nossa saúde, tá? A genética é importante, o estilo de vida é importante e o meio ambiente é importante. Como é que essas três coisas se interagem, né? Esse que é o grande mistério, tá? Dependendo da forma como a genética interage com o meio ambiente, com o estilo de vida, você vai ter doença ou vai ter saúde, certo? Então, o que é epigenética? Vamos chegar lá, tá? Imagine que você seja um aprendiz de bruxo, tá? Você é um aprendiz de bruxo e você recebe de presente um livro de magia, tá? Esse livro de magia nós podemos comparar ele com o seu código genético, tá? Nesse livro de magia você pode aprender sobre todos os tipos de magia que existem, tá? Todas essas informações que estão nesse livro podem ser utilizadas para o bem ou podem ser utilizadas para o mal. O nosso código genético também é um livro, tá? Ele vai ser lido em alguns momentos, tá? Então os seus genes, que são como se fossem os parágrafos desse livro, eles não estão sendo lidos todos ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Tem momentos que você vai ler um parágrafo X da página tal e vai ter momentos que você vai ler uma outra página, um outro parágrafo, tá? Então o corpo humano é assim, ele não vai ler o nosso código genético o tempo todo, né? Tem momentos que ele vai ler aquela informação e tem momentos que ele não vai ler, tá? Então, essas informações, tem tanto informações que podem ser usadas com bom uso, tá? Que aí está representado pelo mago do bem, tá? E também pode ser utilizado para o mau uso, que está sendo representado pelo mago do mal, tá? Então perceba o seguinte, pessoal, se você for um aprendiz de mago e você lê esse livro de magia e quiser usar os conhecimentos para o mal, você vai ler as informações do mal e vai fazer o quê? Uns encantos do mal, né? Igual o mago do mal aí que está aí embaixo. Se você for um mago do bem, um aprendiz do mago do bem, você vai aprender os encantos corretos, os encantos do bem, e você vai só
praticar os encantos do bem, tá? Então, o nosso código genético é a mesma coisa. Você tem todas as informações ali, de acordo com os seus hábitos de vida. Se os seus hábitos de vida forem bons, você vai ler as informações corretas dos seus genes. Você vai ler as informações boas dos genes. Se você tiver maus hábitos de vida, você vai ler as informações ruins do código genético. Então você pode ter nascido com o pior código genético do mundo. Se você tiver bons hábitos de vida, você vai anular esse seu código genético ruim, tá? Porque você vai ler essas informações da forma mais correta, porque os nutrientes que você vai ingerir, a sua atividade física, a sua respiração correta, a água que você vai ingerir de forma correta, o sono correto, a exposição correta ao sol, todos esses bons hábitos, você vai ler os bons genes e os genes ruins não vão ser lidos. Quando os genes bons são lidos, você vai ter boa saúde. Quando, por outro lado, se você tiver maus hábitos de vida, você pode ter a melhor genética do mundo, que a leitura do seu código genético vai ser errada. Você vai ler os genes ruins, então maus hábitos de vida vão levar a manifestações ruins dos seus genes. Tá? Isso que é epigenética, pessoal. É a interação do meio ambiente que você vive, dos seus hábitos de vida saudáveis ou não, com a leitura do código genético. Então, abracem a epigenética. A epigenética é quando você tem bons hábitos de vida e os genes são lidos da forma correta, porque você tem bons hábitos de vida. Espero que essa analogia tenha sido boa para vocês entenderem o que é epigenética. Tá? Então, quais são os sinais da vida? Nós temos vários sinais da vida que nós estamos expostos, tanto bons quanto ruins, e a interação desses milhares de sinais é que vai definir se você vai ter saúde ou se você vai ser doente. Por exemplo, se você tomar muito refrigerante que está rico em xarope de milho de alta frutose, você não vai ter boa saúde. Se você tiver uma boa exposição à luz solar, você vai ter boa saúde. Se você dormir bem, pelo menos 7, 8 horas por noite, você provavelmente vai ter uma boa saúde. Tá? Se você viver sentado, sem fazer atividade física, for sedentário, você está ativando os códigos genéticos ruins e vai ter maus hábitos de vida e, por consequência, vai ter muito mais chance de desenvolver uma doença, tá? Então, todos esses fatores que nós temos contato no dia a dia, tanto bons quanto ruins, é que vão definir se você vai ter uma boa saúde ou não. Então, está incluído também os sentimentos. Se você for uma pessoa que tem amor pelos outros, que quer o bem dos outros, que pensa com carinho com as pessoas, você vai ter uma boa saúde. Se você só tiver mágoa no coração, raiva e culpa, você provavelmente vai ter uma má saúde, tá? Então todas essas interações são importantes, tá? E dando destaque aqui aos poluentes no meio ambiente, como bisfenol A, os fitalatos, o BPA, né? E várias substâncias tóxicas que tem no meio ambiente que podem estar causando uma má doença, uma má saúde para você, tá bom? Então, pessoal, todos esses sinais que nós temos contato, seja da dieta, os nutrientes ruins, né? Você comer calorias vazias, comer muita fast food, ou comer muito açúcar, muito carboidrato refinado, tá? Ou você tiver pouca atividade física, ou tiver excesso de estresse, tá? Várias influências ambientais, como os próprios poluentes que nós falamos, tá? Tiver maus hábitos de higiene e tiver, por exemplo, maus hábitos de interação com seus pares, seus familiares, você vai ter uma saúde ruim, né? De uma maneira contrária, se você tiver uma boa alimentação com bons nutrientes, bons oligoelementos, muitos minerais e muitas proteínas e também vitaminas, tiver uma atividade física adequada, tiver um controle adequado do seu estresse, né, estiver longe das toxicidades do meio ambiente, tá? Tomar cuidado e não se toxicar tanto, né, você vai ter uma saúde melhor, tá? Então, substâncias, por exemplo, que afetam a sua saúde, que faz você engordar, é o BPA, é um exemplo, tá? É o bisfenol A, é um produto derivado da indústria do plástico, que serve para dar firmeza e elasticidade ao plástico, que é uma das grandes substâncias que tem efeito estrogênico, né? Ele é um xenoestrógeno, tá? Ele causa disruptura, é um disruptor endógeno, é um disruptor endócrino que causa obesidade por estimular os receptores estrógenos, tá? E como um estímulo positivo é a luz solar, né? Que você está exposto à luz solar, você vai ativar a vitamina D e vai ter boa saúde, tá? E entre esses fatores que nós estamos expostos, tem o microbioma, que é o assunto da aula de hoje, que é um órgão virtual, pessoal. Se você tem uma ideia, 90% do seu código genético não é seu, é das bactérias que vivem dentro do seu intestino, tá?
O corpo humano tem cerca de 10 trilhões de células, tá? E essas bactérias que vivem no nosso intestino têm 90 trilhões de células. Então, temos só 10% do material genético nosso, é nosso mesmo. Os outros 90% é de bactérias e outros micro-organismos que vivem no nosso intestino. Vou fazer mais uma leve interrupção para cumprimentar mais pessoas. Boa noite, Ivete Gonçalves. Boa noite, Ana Paula Scheide. Boa noite, Cássia Nonato. Boa noite, Manduca. Boa noite, Hilda Ferrari. Boa noite, Wagner Paterra. Boa noite, Robson. Boa noite, Andréa Aires. Pessoal, quem estiver acompanhando ao vivo, por favor, identifica de onde está falando, qual cidade que você está falando, tá bom? Fala de que estado você está falando também, ok? Boa noite, Solane. Boa noite, Thiago, tá bom? Então vamos continuar. Lembrando, pessoal, deixem as perguntas para o final, tá bom? Que fica mais fácil responder assim no final, tá bom? Então, dando continuidade, o que é microbioma e o que é microbiota, tá? O microbioma é o meio ambiente no qual está inserido, tá, as suas mucosas, principalmente o intestino, que a gente conhece mais o microbioma intestinal, apesar de existir microbioma no trato respiratório e geniturinário, só que a gente conhece muito mais do intestino, então o foco dessa aula de hoje vai ser do intestino, tá? Então o microbioma é esse meio ambiente onde vivem as bactérias do seu intestino, e a microbiota são esses micro-organismos por si, tá? Então, como eu falei, 10% do seu código genético está nas suas células mesmo, né? Vai dar mais ou menos 10 trilhões de células, e 90% do código genético do seu organismo está nas bactérias, que vão perfazer os 90 trilhões de células restantes, tá? Quais são as funções desse microbioma, dessas bactérias e outros micro-organismos que vivem no nosso intestino e outras mucosas, né? Principalmente defesa, digestão e nutrição. Nós vamos entrar em detalhes aqui sobre cada um desses aspectos, tá? E esse microbioma vai atuar para prevenir várias doenças, doenças neurológicas, psiquiátricas, respiratórias, cardiovasculares, gastrointestinais, hepáticas, do fígado, né? Autoimunes, metabólicas e oncológicas, são as doenças de câncer, tá? Então essas bactérias vão ajudar no seu sistema imune, vão ajudar o sistema imune a funcionar melhor, tá? Eles vão ajudar na sinalização neurológica do seu intestino. O intestino é o seu segundo cérebro, tá? Tem muito mais serotonina no seu intestino que no seu cérebro. Tem vários neurotransmissores atuando no seu intestino, então ele é considerado o segundo cérebro, né? Ele melhora a função endócrina do intestino, melhora a densidade óssea, atua na geração de energia. 10% da energia do seu corpo é produzido pelas bactérias que vivem no seu intestino, e mais ou menos 70% da energia do seu endotélio, da pelezinha interna dentro das artérias, é produzido pelas essas bactérias, tá? Essas bactérias vão produzir várias vitaminas, vários hormônios esteroides, neurotransmissores. Eles também vão ajudar você a produzir algumas substâncias importantes que o seu intestino vai usar, que o seu intestino vai absorver, tá? Por exemplo, como ácidos graxos de cadeia curta e ácidos graxos de cadeia média, tá? Ele vai atuar também na absorção de aminoácidos, tá? De ajudar a absorver a bile, drogas e também xenobióticos, tá? Então, pessoal, essas bactérias, o que elas estão fazendo no nosso intestino? Estão ajudando a produzir complexo B, estão ajudando a produzir vitamina K2, tá? Os aminoácidos aromáticos, que é o triptofano, o tirosina e fenilalanina, dependem dessas bactérias para ser bem produzido e bem absorvido. O ácido graxo de cadeia curta, que são aquelas gorduras, ácido propiônico, butírico e acético, são as gorduras de cadeia curta, que o nosso intestino precisa muito para ter boa saúde, são produzidos por essas bactérias. Enzimas que digerem carboidratos também, né, como eu falei da produção de energia também, eles são responsáveis pela produção de energia, né, produz substâncias antibacterianas. Então essas bactérias do bem que vivem no nosso intestino ajudam o nosso organismo a combater as bactérias do mal, tá? E também vários compostos reguladores do sistema imunológico. Eles produzem também moléculas de comunicação, então as bactérias conversam umas com as outras e as bactérias conversam também com o nosso sistema imunológico, tá? Então isso é muito complexo e nós estamos só começando a desbravar esse novo mundo das bactérias do nosso intestino, as bactérias do bem, tá? Então nós sabemos hoje que existem agora mais de 20 mil funções únicas que foram atribuídas aos micróbios intestinais, tá? E eu vou dizer aqui uma citação do Emer Mayer,
tá? Vou falar exatamente como ele falou. Suas bactérias usarão a enorme quantidade de informações armazenadas em seus milhões de genes para transformar alimentos parcialmente digeridos em centenas de milhares de metabólitos. O que é metabólito? São componentes derivados desses alimentos que vão ajudar na sua saúde, tá? São derivados desses alimentos que as bactérias vão digerir, tá? Então, esses dizeres estão no livro do Ehrenmeier. Esse livro é muito bom, recomendo que vocês leiam, The Mind-Gut Connection, a conexão entre mente e intestino. Não sei te dizer se tem em português, eu vou procurar saber, depois eu falo para vocês, mas eu conheço em inglês esse livro, tá? Então, os probióticos possuem benefícios demonstrados em vários trabalhos na literatura para prevenção e redução da duração das diarreias, né? E estabilização da flora intestinal após o uso de antibiótico. Então, se você tomar um antibiótico, principalmente se for mais de uma semana de antibiótico, é interessante você usar os probióticos para poder restaurar a sua flora, tá? Então, só explicando um conceito aqui. O que é a diferença de bactérias comensais no intestino para probiótico? Tá? Que nós temos milhares de bactérias no nosso intestino, certo? Milhares de espécies, tá? Só que só algumas foram isoladas, algumas dezenas foram isoladas e conseguiu-se cultivá-las em laboratório para usar como remédio. Então, essas bactérias que foi possível isolar e cultivar, nós chamamos de probióticos, tá? As outras bactérias que nós temos no nosso intestino que agem ajudando a nossa saúde e que não puderam ser isoladas como remédio, a gente chama de bactérias comensais. Essa que é a diferença, tá? Então, os probióticos também vão melhorar a sua constipação intestinal se você tiver intestino preso, vão ajudar você a resistir à colonização de patógenos, ou seja, de bactérias do mal, vão ajudar a digerir a lactose. Nós sabemos que os adultos não têm a enzima lactase que digere a lactose, que é o açúcar que está presente no leite. Então, só é possível realmente um adulto que não tem a lactase digerir a lactose através da ação dessas bactérias do bem, né? Elas vão modular o sistema imunológico, como eu já falei algumas vezes, né? Melhorar a ação do sistema imunológico e ajudar na absorção de minerais e na produção de vitaminas, tá? Quais são os benefícios evidentes que já observamos em trabalhos dos probióticos, né? A redução do risco de câncer de cólon, cólon intestino grosso, a redução do risco de doenças cardiometabólicas, ou seja, do coração e dos vasos, né? A prevenção de doenças alérgicas, a redução do risco de osteoporose, que é o osso fraco, quebradiço, né? Redução do risco de esteatose hepática, que é a gordura do fígado, e prevenção de doenças autoimunes. Então, tudo isso aqui foi já observado como benefícios de uso de probióticos, tá? Só que tem um detalhe, pessoal. Hoje em dia a gente sabe muito pouco sobre os probióticos, né? E sobre a microbiota. O conhecimento atual é muito limitado. Então, vou fazer aqui uma pequena comparação para vocês entenderem. Não sei se vocês já ouviram falar dessa parábola. Essa parábola diz o seguinte, tá? Foi apresentado a um grupo de cegos um elefante, tá? E pediram para os cegos analisarem, através do tato, esse elefante, descreverem o que eles achavam daquele animal, tá? Então esses cegos nunca tinham enxergado na vida, nunca tinham visto esse animal e foram analisar ele através da palpação. Um cego tocou nos dentes do elefante, nas presas, né, do marfim do elefante, e achou que o elefante fosse uma lança. O outro cego tocou nas orelhas do elefante e achou que fosse um ventilador, porque estava produzindo vento. O outro cego tocou na tromba do elefante e achou que fosse uma cobra, que parecia uma cobra. E o outro cego tocou na pata do elefante, na perna do elefante, e achou que fosse um tronco de uma árvore, que fosse uma árvore, né? E o outro cego tocou na barriga do elefante, como ele é um animal muito grande, ele pensou que fosse um muro. E o outro cego tocou no rabo do elefante e pensou que fosse uma cobra. Então cada um desses cegos tocou uma parte do elefante e tinha uma perspectiva completamente diferente do outro cego, né? Então é o que acontece hoje com o conhecimento sobre a microbiota. Cada cientista analisa um aspecto específico da microbiota e nós estamos aos poucos tentando integrar esses conhecimentos. Então o conhecimento atual sobre esse assunto ainda é muito pequeno. Nos próximos décadas a gente vai aprender muito mais sobre isso. Então nós temos vários tipos de microbiota, tá? A que nós conhecemos de verdade e nós podemos utilizar como remédio são as bactérias, é o bacterioma, né? Mas tem outros tipos de microbiota, não são só bactérias. Tem fungos que vivem no nosso intestino, tem vírus que vivem no nosso intestino e até outros tipos de micro-organismos. Então, até o momento a gente só conhece as bactérias de uma maneira mais ampla, mas a gente tem que explorar muito ainda, principalmente os vírus que têm ação
de bacteriófagos. Tem alguns vírus que moram no nosso intestino que infectam bactérias e podem ajudar a destruir bactérias do mal. Tá? Então esse é um conhecimento muito incipiente ainda. Então ao longo dos próximos anos a gente deve aprender cada vez mais sobre isso. Qual que é a importância dos probióticos? Tá? A gente sabe que a maioria das doenças humanas que afetam os países ocidentalizados estão associadas à desbiose, né? Tem uma aula só sobre desbiose. Se vocês quiserem assistir, eu falei sobre essa aula no começo da live. Tá? Quem perdeu o começo da live é só depois olhar o vídeo que vai ficar gravado. E a perda de diversidade microbiana na microbiota intestinal. Tem vários elementos que a gente tem em contato no dia a dia, poluentes ambientais, uma dieta pobre em nutrientes, né? Com pouca diversidade de alimentos, que leva a você perder a diversidade microbiana. Isso é um dos fatores que atrapalha a desbiose intestinal, que piora a desbiose intestinal e piora a absorção de vários nutrientes. Tá? Então, o estilo de vida ocidental, o que é? Como tomar antibiótico toda hora. Você vai no pronto-socorro com uma tossezinha ou com uma gripe, te enfia um antibiótico. Você tem qualquer problema de saúde no pronto-socorro, te enfia um antibiótico. Isso aí vai acabando com a sua flora intestinal, com a sua microbiota intestinal, e vai atrapalhando a diversidade de micro-organismos que moram lá, de maneira que você passa a ter uma desbiose. Toxinas ambientais, como BPA, né, as dioxinas, né, os fitalatos, né, vários outros toxinas ambientais, a diminuição da diversidade microbiana que acontece com essas toxinas. Né? Então, o microbioma é um ecossistema complexo e bem amplo. Então, quando você tem contato com substâncias tóxicas, você vai ter um empobrecimento desse ecossistema, vai diminuição da complexidade, que vai levar também a uma diminuição da estabilidade e adaptabilidade do seu organismo. Tá? Então nós sabemos que culturas primitivas, por exemplo, as culturas de coletores-caçadores da comunidade Hadza na África, índios da Tanzânia e os índios Yanomami da Venezuela têm uma diversidade muito maior de micro-organismos no intestino deles, tá? 2 vezes maior do que nós, porque eles têm contato com alimentos mais naturais e não tão expostos a toxinas ambientais, tá bom? Então eu vou dar uma outra interrupção aqui para cumprimentar o pessoal. Quem está mais acompanhando, a Liette Maria Magno, obrigado por estar acompanhando, de Brasília. Ela está acompanhando de Brasília. Boa noite, Cássio Nonato, falando de São Paulo, capital. Boa noite, André, falando de Joinville. Tássia Medeiros, falando de Santo André. O Robson, também de Santo André, que é paciente nosso aqui. Também ele trabalha com carros antigos, muito bacana. Edilene acompanhando de São Paulo. O André Samuel também está acompanhando o norte de Minas, de Montes Claros, cidade excelente, né? A Cláudia Virgínia está acompanhando de Brasília também, tá? Obrigado por estar acompanhando, viu? E o André Samuel tá falando aqui que vai levar as informações dessa live para a minha próxima tutoria sobre bactérias. Obrigado, André. Está acompanhando aí e está aproveitando o conhecimento, tá? E a Lúcia Gomes já está fazendo uma pergunta. Lúcia, segura um pouquinho essa pergunta para o final, tá? Eu vou tentar voltar na sua pergunta depois, porque aí depois no fluxo da timeline, às vezes eu perco a pergunta, tá? E a Edilene também acompanhando a live. Obrigado, Edilene, tá? E tá comentando aqui alguma coisa do kombucha, depois com calma eu vou dar uma olhada. A Vilarina também acompanhando, obrigado, Vilarina. Tá acompanhando a live, a Claudete, a Cleonice. A Lúcia Gomes está perguntando mais coisa aqui. Segura as perguntas para o final, Lúcia, por favor. A Cris Tarcia, a Edilene também está perguntando. Segura para o final, Edilene, por favor. E a Andréa Aires também acompanhando. Obrigado pelas palavras, viu? Vamos lá, vamos continuar então com a transmissão. Vou retomar a live aqui. Então, estamos falando então sobre a importância dos probióticos, né? E pessoal, uma coisa interessante, as doses de probióticos fazem toda a diferença, tá? Teve um estudo de 2012, tá? Muito interessante, quem quiser depois ver o estudo, tá? A referência do estudo tá aí no texto, tá? E que fizeram um estudo com Lactobacillus acidófilos, que é um dos principais probióticos aí que tem disponível no mercado, e deram para um grupo 400 milhões de unidades formadoras de colônia, e para outro grupo deram 30 bilhões de unidades formadoras de colônia, tá? E descobriram o quê? Que para quem recebeu 400 milhões de unidades formadoras, eles teve uma ação imunorreguladora, mais no sentido de diminuir a ação do sistema imune para aquelas pessoas que tinham doenças autoimunes, e o pessoal que tomou a dose mais alta, 30 bilhões, teve uma ação imunoestimuladora. Então, os probióticos não são panaceias, tem que saber o que está fazendo e dar a dose certa, né? Como tudo na vida, a dose certa é importante.
Qual que é o lado ruim da moeda, tá? Quando você tem uma proliferação bacteriana no seu intestino delgado, existe uma síndrome, tá? Chama SIBO, em inglês é a sigla SIBO em inglês, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Isso pode acontecer quando você tem excesso de carboidratos não digeridos no seu intestino delgado, tá? Então esses excessos de carboidratos vão ser fermentados pelas bactérias e antes que eles possam ser quebrados e absorvidos pelo intestino. E se você tiver excesso disso daí, você pode ter diarreia crônica, tá? E pessoas também que têm proliferação da bactéria tipo Archaea, vai ter uma tendência à constipação intestinal, porque essas bactérias produzem metano no intestino, tá? Então, para essas pessoas que têm a SIBO, né, tem uma tendência a não estar quebrando os carboidratos da alimentação de uma forma correta, é interessante que essas pessoas evitem alguns alimentos. Então, existe uma dieta chamada dieta FODMAP, essa sigla é em inglês, tá? Que significa evitar alimentos que são ricos em oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióides fermentáveis, tá? Então é fácil você procurar, se você colocar no Google FODMAP dieta, você vai entender que alimentos são ricos nesses tipos de carboidratos e se você tiver diarreia crônica, vale a pena experimentar usar esse tipo de restrição alimentar, tá? E tem uma outra dieta também chamada dieta específica de carboidratos, que é parecida com a FODMAP, que serve para quem tem esse supercrescimento bacteriano também. Então, assim como nós temos no nosso corpo a epigenética nos nossos próprios genes, tem a epigenética do microbioma também. O que significa isso? Dependendo do que você come, você vai ajudar a essas bactérias expressarem os genes corretos para elas crescerem com saúde. Então, dietas com alto teor de açúcares, por exemplo, pouca fibra ou com muita gordura artificial e alimentos processados vai atrapalhar a flora intestinal, vai estimular a expressão de genes dessas bactérias, que são genes ruins, tá? Então, da mesma forma que o uso de agrotóxicos e herbicidas na agricultura vai matar o microbioma da planta, ou seja, vai ser ruim duas vezes. Primeiro vai matar o microbioma da planta, que a planta também tem microbioma, e matar o microbioma do intestino humano. Então, veja como o problema do agrotóxico é muito mais complexo do que a gente imaginava, né? Vai afetar tanto a planta que a gente come quanto o nosso próprio intestino, tá? Isso acontece também com adoçantes artificiais, a água clorada, o cloro da água vai atrapalhar o nosso intestino, a nossa flora intestinal. Já não bastasse o cloro ser um halogênio que compete com flúor, né? E vai acabar aumentando a chance de você desenvolver um hipotiroidismo e também vai atuar no intestino atrapalhando a flora, tá? E também na inflamação. Essa flora intestinal alterada vai propiciar a inflamação, tá? Então, outras coisas que atrapalham, medicação de prescrição, comprada sem necessidade de receita e também drogas recreativas. Então, tudo isso pode atrapalhar na epigenética do microbioma. Outras drogas que bagunçam o microbioma, né, que vai atrapalhar o crescimento das bactérias do bem e atrapalhar também o metabolismo dessas bactérias. Os antibióticos, tá, matam as bactérias e deixam o nosso microbioma muito menos diversificado, né? Os bloqueadores de canal de próton, né, que são os prazóis da vida, né, o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, todos esses substâncias esses que são tão utilizados hoje em dia como remédio para tratar gastrite, né, 90% das vezes usado de maneira incorreta, tá? Esses prazóis, eles além de destruir a flora intestinal, eles vão causar a longo prazo osteoporose e demência, porque eles vão atrapalhar a absorção de várias vitaminas, vão atrapalhar a absorção de cálcio e magnésio. Então, e são substâncias que realmente não deve usar o omeprazol da vida por mais de 40 dias, tá? Tem uma live só que fala só de efeito colateral dos prazóis, tá? Dê uma olhada no meu Facebook, ou no meu site, ou no meu canal no YouTube. A ranitidina, que é um bloqueador também de secreção gástrica, né, por outro mecanismo, um bloqueador H2 de histamina, também vai atrapalhar o microbioma. Os esteroides, que são tipo de anti-inflamatórios muito potentes, tá, também atrapalham. Os quimioterápicos e também os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, pessoal, como é que os probióticos digerem a comida e como é que os probióticos ajudam na nossa alimentação? Eles produzem enzimas para digerir carboidratos, tá, principalmente carboidratos, né? São enzimas que quebram o açúcar e o amido, né? E diferentes enzimas são necessárias para digerir diferentes carboidratos complexos. Então, cada bactéria vai ter um perfil enzimático diferente para ajudar a gente a digerir esses carboidratos complexos, tá?
Então, diferentes probióticos produzem diferentes enzimas e diferentes derivados da ação dessas enzimas, né? Então, existe uma ampla variação entre espécies. Tem algumas espécies que produzem mais enzimas e outras espécies que produzem mais enzimas, tá? Então, isso é uma brincadeira que funciona bem em inglês, em português já não é tão assim interessante, mas troque o seu Big Mac pela dieta Mac. O que é dieta Mac? Em inglês é Microbiome Accessible Carbohydrates, ou seja, troque o seu Big Mac por uma dieta que é rica em carboidratos que sejam acessíveis pelo microbioma. Então, quando você come carboidratos complexos, derivados de vegetais, de legumes, você está fornecendo esses carboidratos que as bactérias precisam para ajudar na sua saúde, tá? Então troque o carbo ruim do Big Mac pelo carbo saudável da dieta Mac, ou Mac, né? Então como é que você pode cultivar um bom microbioma? Você deve comer alface, couve de Bruxelas, pimentão, rabanete, cebolas verdes, brotos, cenouras, beterraba, couve-flor, salsa, abobrinha, brócolis, tomate, comer uma quantidade adequada de proteínas, tá? Então a maior variedade de vegetais possível vai ajudar você a ter um microbioma saudável. Então varie bastante na cor, né, nos alimentos que você ingere, vegetais, verduras, legumes. Tente comer um alimento orgânico, tá bom? Se você não tiver possibilidade de comer um alimento orgânico, eu vou deixar uma receita para vocês, depois no final da live, de como é que você pode fazer para reduzir a quantidade de agrotóxicos dos seus vegetais, tá? Tem uma receita que você usa tintura de iodo, tá? E você pode colocar tintura de iodo 5 ml em 1 litro da água e deixar por 1 hora, tá? Essa tintura de iodo, você vai colocar de 5 ml a 2%, tá bom? Então, a tintura de iodo a 2%, por exemplo, o Lugol é a 5%, então seria uma solução de iodo mais fraca do que o Lugol. Então, tintura de iodo a 2%, 5 ml por 1 hora em 1 litro d'água, tá? Isso vai tirar esses agrotóxicos que tem nesses alimentos, tá? Então, pessoal, vou introduzir um conceito para vocês aqui de bioreatores. O que são bioreatores, tá? Então, no sistema de indústria, nós temos os bioreatores de algas, tá? Que servem para converter algas em alimentos para animais comerciais. Nós temos bioreatores que transformam vários cereais em cerveja. Nós temos bioreatores que produzem biodiesel. E também tem outros bioreatores que desintoxicam resíduos industriais. Então são sistemas enzimáticos, normalmente com bactérias, que ajudam a transformar substâncias ruins em substâncias boas ou fazer transformações, como por exemplo, de alimentos, como em cereais e em cerveja, né? Acontece que o nosso trato gastrointestinal, o nosso sistema digestório, ele é um bioreator, tá? Se você colocar comida, que é o substrato, ele vai ser fermentado e digerido pelas bactérias intestinais. Tá? Essas bactérias vão produzir vários metabólitos, ou seja, substâncias derivadas do alimento que você ingeriu, que o seu próprio corpo às vezes não consegue digerir, né? Esses metabólitos vão ter várias reações positivas no seu organismo. Tá? A estimativa mais recente é que bactérias probióticas podem produzir mais de 200 mil metabólitos pós-bióticos únicos. Então é uma coisa muito complexa, né? E existem algumas espécies chaves, tá? Que têm uma influência desproporcional na estrutura do microbioma intestinal, ou seja, essas espécies têm mais importância que as outras, tá? Mesmo que elas sejam encontradas em abundância moderada, né? Então, com base nesses estudos, né, foi levantada a hipótese de que a abundância de certas espécies chaves são responsáveis pela individualidade do microbioma do intestino humano, né? Então, eu vou falar de algumas dessas espécies chaves aqui. Uma delas é o Enterococcus fecalis, tá? E essa bactéria foi isolada de um alimento fermentado na Malásia, que é o tempê. Tá? O tempê, inclusive, é um alimento bom para quem tem problema de desbiose. É um daqueles alimentos, como é o caso do queijo natô, né? Que é um alimento que é baseado na soja fermentada, que a soja não fermentada é ruim, porque ela tem várias substâncias que atuam como xenoestrógenos, tá? Principalmente os fitoestrógenos, tá? E também a soja não fermentada tem substâncias que vão quelar minerais, vão atrapalhar a absorção de minerais e vitaminas no seu intestino. Mas a soja fermentada é um excelente alimento, tá? Que é o caso do tempê, do natô e do miso. Então, o Enterococcus fecalis é eficaz contra candidíase, contra candida albicans, contra Escherichia coli, contra o H. pylori, né, o Helicobacter pylori, que são bactérias ruins do intestino,
e o fungo também que é ruim, que é a cândida, e também contra o Bacillus anthracis, que causou antrax, né, que é uma doença muito grave, e também as bactérias que são resistentes à meticilina, né, que são os MRSA, né, as bactérias MRSA, tá? Porque esse Enterococcus fecalis produz uma bacteriocina, uma substância tóxica poderosa, que é o ácido fenilacético, tá? Então você tem também os Lactobacillus fermento, tá? Que é um probiótico muito interessante, porque ele produz uma substância muito importante no nosso organismo, que é a glutationa, que é uma substância antioxidante, uma enzima antioxidante, tá? Ele foi isolado em 95 do intestino de uma criança saudável de 1 ano de idade, e ela vai aumentar a glutationa por 3 mecanismos de ação diferentes, então vai ser um sistema completo da glutationa. Então a glutationa nós sabemos que é um antioxidante mestre do organismo, e também um agente detox muito importante no fígado. O fígado usa a glutationa para fazer o processo de detoxificação, a fase 1 e 2, né, de detox do fígado. E essa bactéria Lactobacillus fermento também ajuda a produzir uma outra enzima antioxidante, que é a superóxido dismutase dependente de manganês. Tá? Então, fizeram estudos em seres humanos e observaram que essa bactéria aqui, Lactobacillus fermento, tá, tinha a propriedade de baixar o colesterol LDL, né, o oxidado, que é o que interessa, né, não é o LDL que é o colesterol ruim, pessoal. O LDL de partícula densa, pequena e oxidada, que é o problemático. Então ele vai reduzir justamente essa subfração do LDL, que é a fração problemática. E também vai reduzir substâncias inflamatórias, tá? Os eicosanoides do grupo de 8 isoprostanos, vai reduzir então todas essas substâncias que são oxidantes, substâncias inflamatórias, e vai aumentar a proporção entre a glutationa ativada em relação ao precursor da glutationa, né? E vai aumentar em 26% a atividade antioxidante total, tá? Então vamos falar aqui algumas palavras sobre algumas espécies que já são utilizadas como remédio hoje em dia, tá? Tem o Lactobacillus acidófilos, tá? Ele é utilizado principalmente para tratar diarreias e vômitos, porque ele vai melhorar a gastroenterocolite, ele melhora a digestão de lactose para quem tem intolerância à lactose, tem pouca lactase, e vai combater excesso de candidíase, tá bom? Já o Lactobacillus rhamnosus, tá, ajuda na prevenção de infecções do trato urinário inferior, ajuda também nas infecções vaginais, melhora também a intolerância à lactose e também ajuda a diminuir a substância inflamatória, que é a interleucina 1. Então vai ajudar na dor crônica articular, tá? E o Lactobacillus reuteri também é anti-infecção urinária, também ajuda a prevenir infecção urinária, protege contra infecções em geral, controle da cólica menstrual ele também ajuda, e previne a diarreia do rotavírus, causado pelo rotavírus, né? Já o Lactobacillus casei, né, vai ajudar a controlar alergias e melhorar assim o intestino irritável, também para quem tem a doença de Crohn, tá? Então eu vou falar algumas palavras sobre a berberina, mas antes disso vamos ver quem mais está acompanhando ao vivo. Moisés Santos entrou, obrigado por estar acompanhando, Moisés. Laís do Rio de Janeiro, obrigado por estar acompanhando. A Maria José Pacheco também está fazendo já uma pergunta aqui. Maria, segura essa pergunta para o final, viu? Por favor. Décio acompanhando também, obrigado, Décio. A Cláudia Fão, Tretora, Malta Baracá. Você é parente do Dr. Baracá, Cláudia? Me responde isso aí. O Baracá é top, né? Se você for parente do Baracá, dá um abraço nele por mim, que ele é muito bom. A Zelinda Antonieta Silvestre me acompanhando. A Fernanda Molossi, obrigado, Fernandinha, está acompanhando. A Kézia Helena. A Neide Alves. E Edilene também. Obrigado pelos comentários, Edilene, tá? Tá fazendo pergunta também aqui. Eu acho que eu vou ter que rodar esse negócio todo para cima para pegar as perguntas, porque no final da live que eu vou responder as perguntas, tá? E o Cláudio Castro também. Obrigado, Cláudio Castro, acompanhando a live, tá bom? Vamos lá então, vamos dar uma continuidade. Então vamos falar sobre a berberina. Berberina é uma substância derivada de várias plantas diferentes, tá? E é um fitoterápico que modula a microbiota, tá? Inclusive, um dos meus pacientes que está acompanhando a live, né, o Manduca, Hans, ele já usou a berberina, então ele sabe que a berberina é um bom fitoterápico. Então, a berberina tem vários perfis interessantes de tratamento, tá? Ele vai modular a microbiota de várias formas positivas e o resultado final
a berberina, através da ação na microbiota, é melhorar o perfil lipídico, vai diminuir as frações ruins do LDL, vai baixar o açúcar do sangue, ajudar na prevenção e tratamento de diabetes e vai prevenir e ajudar também a tratar a obesidade, tá bom? E além disso tem uma ação de proteger as artérias. Então a berberina, eu já usei a berberina algumas vezes para evitar infecção urinária. Existe um relato na literatura que a berberina em altas doses pode ser neurotóxica, tá? Mas depois de ler muito sobre esse assunto, eu percebo que a berberina realmente ela é um excelente fitoterápico, só deve ser utilizado com alguns cuidados, né? Então, parte da ação positiva da berberina se dá pela modulação que ela dá na microbiota, porque ela vai diminuir a carga de antígenos, que são substâncias ruins, e elevar o nível de ácido graxo de cadeia curta, que são substâncias muito importantes para o intestino se alimentar. Tá? O intestino depende muito de glutamina, que é o aminoácido, e também do ácido graxo de cadeia curta, que é o ácido propiônico, o ácido acético e o ácido butírico. Então, um trabalho da revista Gut 2014 demonstrou que a metformina é um remédio para diabetes muito antigo, tá? Que hoje em dia ela é praticamente um dos melhores remédios que existem para diabetes, tá? A metformina tem problemas, não é só alegria. A metformina, por exemplo, leva a depressão de vitamina B12 no organismo. Então, quem toma metformina tem que fazer suplementação com B12, tá? Porém, a metformina também tem ações positivas, tá? Foi descoberto que a metformina tem uma ação na modulação da microbiota intestinal, aumentando a concentração da bactéria do bem chamada Akkermansia sp. Infelizmente, essa bactéria Akkermansia, a gente não consegue isolar ela e cultivar para usar como remédio. Então, a metformina seria um dos mecanismos que a gente poderia usar para aumentar a produção no intestino de Akkermansia, tá? E a presença da bactéria está associada com maior quantidade de camada mucina no epitélio intestinal, que é uma camada protetora do intestino. Isso vai ajudar a diminuir fatores inflamatórios e ajudar a reduzir a desbiose, a impermeabilidade dos intestinos, tá? Então a desbiose, para quem não acompanhou a live que está gravada sobre desbiose, eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo sobre desbiose, que eu explico mais detalhes lá. Mas existe uma situação em que seu intestino está muito permeável, hiperpermeável, né? Então, essa situação de aumentar a mucina no intestino vai ajudar a combater essa hipermeabilidade intestinal, que é péssima, porque começa a entrar substâncias tóxicas para o seu sangue e causa doenças autoimunes. Tá? Mais detalhes na live sobre desbiose. Outro mecanismo de ação proposto para a metformina é o aumento da ação do GLP-1. O GLP-1 é liberado no intestino delgado para estimular a produção de insulina nas ilhotas pancreáticas. Então, quando você tem um estímulo do GLP-1, normalmente isso aumenta a liberação de insulina, né? Isso pode acontecer se você tiver uma diabetes tipo 2, já tiver uma intolerância à insulina e tiver excesso de estímulo de GLP-1, isso pode piorar a sua situação. Mas para pessoas que são saudáveis e que não têm essa intolerância à insulina, o estímulo do GLP-1 pode ser positivo, tá? Para ajudar você a metabolizar melhor os açúcares do sangue, tá? Então, pessoal, estamos chegando perto do final da live, né? Qual que é o futuro que nós podemos vislumbrar para os probióticos, tá? No futuro, pessoal, nós vamos entrar na era pós-antibiótico. O que significa isso? Em torno de 10 a 15 anos no futuro, a gente vai ter muita dificuldade de tratar as doenças bacterianas com antibióticos. Por quê? Porque a gente está queimando essa ferramenta terapêutica hoje. Você vai no pronto-socorro com uma tosse, você vai no pronto-socorro com qualquer doença, e metade das vezes você vai sair com uma receita errada de antibiótico. Então você está tomando antibiótico demais. Os antibióticos são utilizados na pecuária, né, dado excesso de antibióticos para as vaquinhas, né, leiteiras, né, e também para frango. Então nós estamos entupindo o meio ambiente de antibióticos, nós estamos causando um desastre ambiental, porque as bactérias estão ficando extremamente resistentes aos antibióticos. Então, dentro de máximo 15 anos, vocês não vão ver mais nenhum antibiótico fazer efeito, porque nós chegamos num limite que nós não conseguimos mais produzir antibióticos novos a tempo de repor os antibióticos que não funcionam mais pela superresistência bacteriana. Então, o futuro do tratamento das infecções vai ter que ser vir de outro lado, tá? Então, muito provavelmente vai ser os probióticos que vão combater as infecções, e não mais drogas, tá? Essa é a era dos farmacobióticos, tá? Então a expansão da simbiose microbioma-intestinos, tá, vai ser utilizada, esse aumento de conhecimento dessa área,
para melhorar os resultados em saúde, prevenindo câncer, prevenindo doenças autoimunes, prevenindo doenças degenerativas com o uso dos probióticos, tá? Então, pessoal, lembre da dieta do Big Mac. Não é comer Big Mac do McDonald's, é o contrário, né? É você comer carboidratos acessíveis para o microbioma, comer aquelas vegetais saudáveis, os legumes e verduras que vão ajudar você a ter uma boa saúde intestinal também para uma boa saúde do microbioma, né? Então, no futuro é previsto que vai haver perfis diferentes de microbiomas que vão ser individualizados para cada pessoa. Então, vocês vão poder utilizar coquetéis de várias bactérias diferentes, né? Vários probióticos diferentes, tá? Que vão ser utilizados para cada pessoa de acordo com o perfil que ela tem intestinal. Então, isso vai ser uma coisa para o futuro, tá? Hoje em dia já existe o transplante de fezes, né? Que é uma coisa que pode parecer muito nojenta. Eu gravei uma mini live sobre esse assunto, mas para algumas pessoas que estão muito doentes no hospital, tá? Que estão com colite pseudomembranosa, que é causada por uma bactéria que não responde a nenhum antibiótico, que é o Clostridium difficile. Então, hoje em dia, muitas pessoas só conseguem sobreviver se você tratar elas com transplante de fezes. Pegar fezes de doadores saudáveis e colocar nas pessoas doentes através de colonoscopia, né? E essa pessoa que recebe essas fezes saudáveis que estão com Clostridium difficile e colite pseudomembranosa vai curar através desse microbioma saudável que ela vai receber no intestino dela, tá? Isso já é realidade, isso não é fantasia, pode parecer nojento, mas funciona, tá? Então vai existir uma nova especialidade na medicina chamada cocologia, né? Vai ser um especialista em cocô, tá? Por incrível que pareça, cocô vai salvar vidas, né? Tá? Então, outra coisa para o futuro, nós estamos começando a descobrir novas bactérias baseadas de solo. Estamos extraindo bactérias do solo que vão ter efeito terapêutico no nosso intestino. Então, também descobrindo alguns vírus do bem que destroem bactérias, que nós vamos poder utilizar esses vírus sem engenharia genética, pessoal. Estou falando aqui de vírus naturais, sem engenharia genética, né? Senão daqui a pouco vocês vão achar que eu estou falando aqui do futuro apocalíptico do Resident Evil, né? Resident Evil, eles criaram bactérias, se não me engano, eles criaram vírus lá para combater alguma doença e as pessoas vieram zumbi. Mas no caso aqui, não estamos falando de vírus naturais do meio ambiente que podem ser utilizados como armas contra bactérias, né? E também, como já falei, a importância dos probióticos na era pós-antibiótica que vai existir. Vocês vão chegar um belo dia que os antibióticos não vão mais ter efeito nenhum, vamos ter que utilizar os probióticos, tá? Então, aprender a alcançar o seu microbioma perfeito será um passo crítico na obtenção e manutenção de boa saúde e prevenção da maioria das doenças, tá? Pessoal, chegamos ao fim da live, tá? E agora eu vou tentar responder as perguntas, tá? Pessoal, quem fez pergunta já, procura perguntar de novo, porque provavelmente eu não vou conseguir ler de novo a pergunta que está lá em cima na timeline, tá? A Laís está perguntando aqui qual é o melhor horário para tomar probiótico. Laís, eu li um trabalho comparando tomar probiótico com água em relação a tomar probiótico com gordura. E o trabalho fala que o melhor é você tomar o probiótico junto com o alimento gorduroso, que vai ser melhor agregado pelo intestino do que você tomar o probiótico em barriga vazia ou com água, tá bom? A Vera pergunta se o kefir de leite é bom. É bom sim, mas eu prefiro o kefir de água, tá? O kefir de leite ele não vai ter muito problema, porque as bactérias ali que existem naquele kefir vão digerir a lactose do leite e também vão digerir a caseína, que é a proteína inflamatória. Então, mas eu ainda prefiro o kefir de água, tá? A Andrea está falando aqui, está fazendo uma observação que ela tem tido respostas excelentes em pacientes pós-implante orais, terapia de doenças periodontais e harmonização orofacial. Então, André, realmente, na odontologia, os probióticos têm também bastante aceitação e bastante efeito positivo. Obrigado pelo seu comentário, foi muito bom, tá? A Lúcia pergunta qual é o melhor kefir, eu acho que é o de água, tá? A diferença é que o kefir de leite, ele é feito, a bactéria se alimenta do leite, e o kefir de água, a bactéria se alimenta de uma água com o açúcar mascavo orgânico. Essa é a diferença, tá? Mas eu prefiro o kefir de água, tá bom? O kombucha também é um bom sistema para você conseguir probióticos, tá? Que é fermentado também, tá? Além disso, a soja fermentada também é uma boa fonte. Alimentos em geral fermentados, pessoal, é uma boa fonte de probióticos, tá? O melhor horário para tomar o kefir de leite, de manhã cedo, Sônia, tá? Junto com algum alimento. A Ana Paula
tá respondendo aqui também a pergunta, né? Que a diferença é o sabor enfim, ela está respondendo aqui a pergunta. A Lúcia está acompanhando, a Adilene está acompanhando de Capão Redondo, obrigado por acompanhando a Adilene. De nada, Laís. A Juliana pergunta, glutamina é considerado um probiótico? Juliana, não, a glutamina não é considerado probiótico, porque probióticos são as bactérias, são seres vivos, tá? Existe o pré-biótico. Pré-bióticos são as fibras que as bactérias usam para se alimentar. Então existe o pré-biótico, que são as fibras, tem o probiótico, que é o micro-organismo, e tem o simbiótico. O simbiótico é a junção de pré-biótico com probiótico, tá bom? A Ana Paula está me ajudando com as perguntas aqui. Ela deixou debaixo da porta aqui, eu vou dar uma olhada depois na lista dela, tá? Os probióticos do kefir de água, leite, kombucha têm os mesmos componentes? Não, Edilene. Cada um deles tem um perfil diferente de bactérias, tá bom? Agora, exatamente quais são as bactérias, não saberia te dizer, porque de acordo com a cepa que você tem de kefir ou de kombucha, vão ser diferentes, tá bom? Só um minutinho que eu vou pegar uma listinha aqui de perguntas que a Ana passou para mim, porque vocês não conseguem esperar até o final da live, né? Vocês fazem a pergunta antes, aí eu perco a pergunta lá no fluxo de mensagem, né? Acho que a Andrea perguntou, tomam antibióticos por úlcera varicosa, que tipo de vitaminas ajudaria a combater os efeitos nocivos? Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Que tipo de vitaminas ajudaria a combater os efeitos nocivos do que? De úlcera? Desculpa, se puder refazer essa pergunta, eu ficaria muito agradecido, tá? Porque eu não entendi a pergunta. A Cláudia está perguntando se desbiose leva a alergia. Sim, Cláudia, desbiose é uma das grandes causas de alergia em geral no organismo, tá? Inclusive de tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Kefir pode ser doado? Sim, Lúcia, pode ser doado. Tem um site chamado Probióticos do Brasil, se eu não me engano. Você coloca probióticos no Google, que vai aparecer lá o site que tem doação de probióticos, tá? Acho que é probióticosbrasil.com.br, se eu não me engano, mas dá uma olhadinha lá. Detox para fígado, como fazer? Essa não é o assunto de hoje, viu, Edilene? Mas eu tenho uma live só sobre detox. Se você quiser, lá eu falo de vários esquemas de detox nessa live. Basta você acessar lá o meu site e procurar na lista de lives. Lá você coloca lá alain.med.br/lives. Acha minha live sobre detox e vai ter essa resposta aí para você, tá bom? A Laís pergunta qual o melhor horário. Você já respondido o melhor horário do probiótico. A pergunta da Zelinda, Yakult, quantos Yakult pode tomar por dia? Vai depender da sua tolerância ao Yakult, tá? Então o Yakult ele tem probióticos, mas pense uma coisa, aquele Yakult que você está ingerindo, ele ficou quanto tempo na prateleira do supermercado? Ele ficou quanto tempo entre ele ser produzido e ser vendido? Então ele não vai ser uma grande fonte de probiótico, viu? O Yakult eu não acho que seja uma excelente fonte de probiótico não, tá? Mas você ingere quando você sentir que você tolera. Se você começa a ter muitos gases intestinais, você vai perceber que você está tomando Yakult demais e você reduz a quantidade de Yakult. Isso é muito individual, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu acho que já acabou as perguntas, né, pessoal? Então, pessoal, por favor, se você tem mais perguntas, deixe a sua pergunta, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, tem mais pergunta aqui. O André Samuel está perguntando, tem o síndrome do intestino irritável e tem o TAG, atualmente controlado devido ao uso de antidepressivo. Sobre o SIBA que você falou na desbiose, pessoa com TAG pode interferir no SIBA? Então, André, eu não entendi o que é TAG. Se você puder me falar o que é essa sigla, você quer dizer que é transtorno obsessivo compulsivo, o que é TAG? Me fala o que é TAG e eu vou poder te responder melhor essa pergunta, tá? Que mais? Deixa eu ver se eu perdi mais alguma pergunta aqui. A Ana Paula está falando que tem alguns locais que vendem kefir, isso é verdade, tá? Isso é uma opção hoje em dia, tá? Que tipo de vitaminas posso tomar para combater os efeitos nocivos do antibiótico? Tá? Agora eu acho que foi essa pergunta que ela tinha feita. Nós não estamos falando de vitamina aqui, Maria. Será que você está falando de probióticos? Então,
Então é o que nós estamos conversando aqui. Se você tiver feito o uso de um antibiótico, você pode usar probióticos, tá, para poder ajudar a restaurar a sua flora intestinal. Então, entre eles, o mais comum é o acidófilos, né, o Lactobacillus acidófilos. Tem o Reuteri, tem o Raminosus, tem o Longus, tem o Brevis, tá, tem os Bifidobacteriums também. Então, tem vários probióticos que você pode utilizar, tá? Então, todos eles vão ajudar a restaurar a sua flora intestinal, o seu microbioma, né? Pessoal, estamos atingindo 1 hora aqui de live, então acho que eu vou interromper aqui, tá bom? Se vocês tiverem mais algumas perguntas, vocês podem deixar, que eu depois respondo por escrito para vocês, tá? Ô André, aquela pergunta sua que eu não entendi muito bem, se você quiser depois me explicar o que você quer dizer com tag, eu te respondo depois em off, tá bom? Então é isso aí, pessoal, acho que eu vou encerrar a live então. Agradeço muito a vocês por terem acompanhado esse vídeo, essa transmissão, e eu vou divulgar amanhã qual vai ser o assunto da live de domingo, né? Ainda não sei qual é o assunto que eu vou escolher, tá bom? Se vocês quiserem deixar algum tipo de sugestão, eu vou ficar muito satisfeito, muito agradecido, tá bom? E então é isso, pessoal. Tenham um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira amanhã, e nós nos vemos novamente no próximo domingo, tá? Um grande abraço para vocês e excelente noite.